Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Maria, para mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré. Eu gostaria de perguntar a todos se a imagem está um pouquinho embaçada, se o som está chegando bem, com nitidez. Alguém poderia me dizer? Eu tenho a impressão que está um pouquinho mais clara. Deixa eu ver aqui. Não sei, eu tenho impressão. Alguém? Perpétua Couto respondeu. Ok, então está bem. Eu quero agradecer a presença de Marilda, Arielle, José Faria, Beth, Cidinha, todos vocês que estão aqui conosco, sempre nos fazendo companhia durante as lives. Meus amigos, meu nome é Vânia, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada à Rua João Pecchini, número 537, no município de Poá, São Paulo. Em nossa casa temos atividades virtuais, mas também atividades presenciais. As atividades virtuais se constituem de lives e cursos. As lives que acontecem todos os dias às 18 horas. Já os cursos que estão em andamento, já estão mais de meio caminho andado, digamos assim, então não é possível realizarmos matrícula. Mas para o ano que vem teremos mais cursos e então, quando já estiver próximo da data de início, nós vamos divulgar para que aqueles que tiverem interesse possam devidamente se matricular. Esses cursos podem ser híbridos, podem ter parte online e parte presencial. Agora, as nossas atividades presenciais acontecem todo domingo às 9 horas. Palestra. Na quarta-feira, às 20 horas, palestra com passe magnético. Toda quarta-feira. Na quinta-feira, chegou a vez do estudo. Então, das 15 às 16, temos estudo de obras da codificação e obras do Espiritismo. Estudamos neste dia o livro Pão Nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E na sexta-feira temos a oportunidade de ouvir uma preleção, uma palestra acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos uma atividade que na realidade ela não é presencial, mas ela é voltada para os médiuns, para os trabalhadores da casa. Trata-se de uma reunião mediúnica de assistência espiritual. Entretanto, havendo uma necessidade muito grande, a pessoa pode nos procurar às 18h30 na segunda-feira, para passar por uma entrevista fraterna, procurando por João Firmino, que é o médium responsável pela entrevista, ocasião em que o assistido, aquele que deseja o tratamento espiritual, encontrará orientações, indicações a respeito do tratamento que será realizado. Então, essas são as nossas atividades presenciais. Gostaria de aproveitar a oportunidade e convidá-los para o nosso Cinema Espírita em nossa casa. No próximo dia 19 de dezembro, domingo, a partir das 9h30, teremos a exibição do filme Nosso Lar. Todos estão convidados. A entrada, como não poderia deixar de ser, é franca. Contamos com vocês. Das 9 às 9h30 neste dia, no dia 19 de dezembro, teremos uma curta palestra e em seguida entraremos com a exibição do filme. Meus irmãos, quero agradecer ainda os corações generosos que nos auxiliaram com a campanha de Fraternidade Alta de Souza, possibilitando-nos a montagem de cestas básicas que foram oferecidas, inclusive foi hoje, o dia que as famílias compareceram à Casa Espírita Maria de Nazaré para a retirada dessas cestas básicas.
Agradecemos de coração a todos que nos auxiliaram e que têm nos oferecido oportunidade e condições de assistir essas famílias. Muito, muito obrigada. Depois desses recados, vamos então fazer a nossa prece de abertura. Convido cada um de vocês para unirmos os nossos pensamentos e corações, fazendo a prece que Jesus, médico de nossas almas, nos ensinou como forma de falarmos ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema hoje, ele está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos abordar um item muito importante e que está descrito no primeiro capítulo desta obra luminosa, que é o Evangelho. O Evangelho é o sol de nossas almas, é um roteiro seguro para que possamos superar os desafios, as adversidades, as vicissitudes que a vida nos traz como meio de nos fazer progredir e evoluir, usando o nosso raciocínio, fazendo uso também do nosso livre-arbítrio, que nos dá liberdade de escolher o que desejamos fazer. Então, este capítulo tem por tema central "Não vim destruir a lei", palavras de Jesus. E nós falaremos do Cristo hoje, itens 3 e 4. Então, é certo que nestes itens, Kardec não fará uma caracterização de Jesus em sua essência, em sua natureza moral iluminada. Ele vai traçar alguns itens falando do divino pastor de nossas almas. Vamos ouvir a leitura? E após a leitura, nós faremos comentários sempre dentro do texto lido e abordado hoje. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista.
sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Meus amigos, este foi o texto base para a nossa conversa de hoje. Então, falando em Cristo, nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos a pergunta de número 625, em que Kardec indaga aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E é uma das respostas menores do Livro dos Espíritos. A resposta é: vede Jesus, ou seja, veja, observe, perceba Jesus. É Jesus o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, governador do planeta Terra, governador espiritual e responsável pela condução de todos os seus habitantes, de todos os seus irmãos, uma vez que Jesus é nosso irmão e quando ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, nos mostrou a grande realidade que nos une a todos, porque se Deus é Pai, Pai nosso, Ele é Pai de todos nós, disso decorre que somos todos irmãos. Mas falando e conversando a respeito do tema de hoje, qual era a lei vigente quando do advento, quando da chegada do Cristo Jesus? O que tínhamos entre os judeus era a lei mosaica, a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, ela era constituída de duas partes bem distintas, uma da outra. Uma era a parte dos 10 mandamentos, o decálogo, onde estava ali o germe da mais pura moral cristã. Então, nos 10 mandamentos. Agora, tudo que estava fora dos 10 mandamentos, Moisés se utilizou e disse ao povo que aqueles ensinamentos, aquelas leis tinham origem divina, para que aquele povo indolente, indócil, pudesse seguir o que Moisés dizia. Então, ao lado do decálogo, dos 10 mandamentos, uma infinidade de leis foram elaboradas pelo grande Espírito de Moisés para cumprir a sua missão e fazer avançar aquela humanidade. Então, sabemos que o povo judeu era um povo monoteísta, que acreditava num único Deus, e por isso Jesus foi
nascer no seio deste povo, porque já estava minimamente preparado com a ideia de um Deus único. Então, não teria como Jesus nascer na Grécia, em Roma, porque ele não poderia dar cabo da sua missão. Então, ele nasceu no seio de um povo já monoteísta, onde ele poderia fazer germinar nos corações férteis, germinar a semente da mais pura moral cristã, que é a moral que o Cristo veio nos trazer. Então, ainda com relação aos 10 mandamentos, Cristo chegou e os reduziu a apenas 2. Ele sintetizou, porque os 10 mandamentos, eles estavam de acordo com as condições da humanidade de então. Mas quando Cristo veio, muito tempo depois de Moisés, a humanidade já havia avançado a ponto de compreender este resumo, essa diminuição de 10 para apenas 2 mandamentos, em que o Cristo nos exorta a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E garante-nos Jesus, esta é toda a lei e os profetas. Vamos lembrar que o Cristo foi o maior dos profetas. Mas antes do Cristo, vieram muitos profetas, sobretudo no Velho Testamento, temos muitos e muitos profetas. Mas, afinal de contas, qual era a tarefa, a serventia dos profetas? O profeta, ainda que ao tempo de Jesus fosse tido como um adivinho, fosse colocado no mesmo patamar dos ledores de sorte, mas sabemos que os verdadeiros profetas eram emissários, mensageiros de Deus para fazer avançar a humanidade. E Cristo, na condição de o maior profeta que a terra conheceu, cumpriu seu papel de forma maravilhosa, perfeita. Ele só não conseguiu falar mais porque aquela humanidade não tinha condição de compreender-lhe. Tanto que um pouco antes de seu desencarne, e já se aproximando a época em que o Cristo sabia que partiria, ele disse àqueles que o ouviam: eu partirei, mas não os deixarei sós. Enviarei o Consolador, que os fará lembrar de tudo que eu ensinei e muito mais. Então, Jesus promete o Consolador, aquele que estaria conosco por todos e todos os tempos, até o final dos tempos. Mas que final de tempo? Será que a terra vai acabar, como se propaga por aí? É o fim dos tempos? O que sabemos não é que a terra vai acabar. O que sabemos é que haverá uma mudança de categoria. Então a terra deixará de ser um mundo de provas e de expiações para ingressar na categoria de mundo regenerado. Então Jesus já nos credenciou, já nos instrumentalizou para podermos habitar este planeta regenerado. Ele já nos ensinou a amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Se nós não reunirmos em nossa essência este amor desinteressado e puro, teremos, a despeito de estudarmos, de termos muito conhecimento, de termos destaque social, dinheiro, fortuna, não conseguiremos ingressar, porque é uma questão muito mais moral que se apresenta do que intelectual. Então, a lei de Deus, ela é universal.
A lei que o Cristo veio nos trazer não poderia ficar circunscrita, limitada somente ao povo judeu, porque num dado momento do texto diz assim: todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Ou seja, Deus ama indistintamente a todos os seus filhos. Então, a sua lei, a lei de Deus, que na realidade está inscrita em nossa própria consciência, está inscrita na consciência de todos os seres humanos que habitam a Terra ou que estejam desencarnados no plano invisível, no plano espiritual. Mas nós precisamos saber qual é a lei de Deus. E o Cristo veio nos trazer que a lei de Deus é uma lei de amor, de justiça, de caridade. E muitas leis morais foram instituídas por Deus. E nós podemos saber dessas leis através do estudo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde podemos verificar as leis morais. Essas são as leis divinas. Então temos a lei de conservação, temos a lei do progresso, que é importantíssima, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de reprodução. Então, nós temos muitas leis que regem o nosso mundo. Não estamos falando das leis humanas, que são importantes também, mas elas são circunscritas a uma época e uma necessidade do povo. Então, nós percebemos que Jesus não foi somente um legislador, um mero legislador que veio modificar o decálogo, os 10 mandamentos, mas ele fez muito mais do que isso. Ele, personagem da nossa história, o ser mais iluminado que pisou na terra, ele se fez pequenino. Ele foi apagando a sua luz para poder encarnar como ser humano na terra. Fez-se pequenino, mas levou adiante, cumprindo com todo amor, com todo respeito, com todo compromisso, a missão que veio desempenhar na terra. E nós sabemos que Jesus não conseguiria cumprir a sua missão sozinho. Ele teve que se acercar de seus apóstolos para que, quando ele partisse, aqueles que ficassem pudessem divulgar as suas ideias e os seus ideais. Temos em Paulo um grande apóstolo que, inclusive, não conviveu com Jesus, não conheceu Jesus, mas de alguma forma o seu encontro ele foi tão emblemático que Paulo se converteu. Na sua estrada de Damasco, quando Cristo apareceu em toda a sua luz, Saulo, o então Saulo, dá-se conta das estradas de erro que ele percorria. Então, ele baixa a cabeça e pergunta ao Cristo, não sem antes o Cristo perguntar a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Numa clara alusão da perseguição aos cristãos, que Saulo, era um dos maiores perseguidores. Saulo, o grande fariseu, que depois torna-se um grande apóstolo da gentilidade. Os gentios eram os povos não judeus. Portanto, Paulo depois se converte de Saulo para Paulo. Ele faz o difícil trajeto de levar os ensinamentos cristãos aos povos não judeus, que acreditavam em vários deuses, que eram politeístas, mas
pouco a pouco, nós vemos que hoje 1/3 da humanidade é cristã. Aí nos perguntamos, mas será que os outros 2/3 se converterão e serão cristãos? Não sabemos se isso vai acontecer. Porém, sabemos que as ideias centrais, as bases do Espiritismo se farão como a religião do futuro, a filosofia do futuro, um modo de viver futuro. Então, reencarnação, a comunicabilidade entre os espíritos, a noção de que a morte não existe, que a morte só mata o corpo e que o espírito eterno e imortal vive para sempre. Todos esses eixos básicos farão parte de toda a humanidade futuramente. Então, o Cristo, Jesus, será nossa luz eterna. Afinal de contas, Jesus é nosso irmão. Jesus é o médico de nossas almas e nunca nos abandona. Jesus sabia que não tínhamos condições de ir ter com Ele, por isso Ele veio até nós. Jesus se fez presente para toda a humanidade e hoje, se Ele não está aqui encarnado, onde estiver, das claridades celestiais, olha e zela por cada um de nós. Tenhamos a certeza disso. Quando pensamos, quando rogamos a Jesus, se o fizermos com sinceridade, com verdade, com amor, praticando o bem, praticando a caridade, não tenhamos a menor dúvida, o Cristo nos ouvirá e nos atenderá dentro do nosso panorama de fé e merecimento. Queridos amigos, vamos ficando por aqui. Quero convidar a todos vocês para a nossa prece de encerramento, ocasião em que homenageamos sempre Maria de Nazaré, a mãe do nosso Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Amanhã, terça-feira, será o nosso amigo Ezequiel. Até a próxima. Quarta-feira estarei com vocês, que é a vez do João Firmino, mas eu participarei da abertura e do encerramento. Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa a todos e até a próxima. Está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós temos somente que acreditar para continuar o nosso caminho. Muito obrigada. Boa noite, Rita. Tenham uma boa noite, gente. Uma boa semana com muita força, muita fé. Um beijo a todos. Tchau, tchau.